Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí então para ajudar vocês a decidirem, né? Sobre os Dinos do jogo. Dessa vez vai ser aí sobre os TS, os Mugiwaras, os 9 Mugiwaras. Vou fazer aqui uma breve análise de cada um. Eu já tive a oportunidade de ter quase todos os TS, eu só não tive o Brook, tá? Todo o resto eu já tive. Em diferentes épocas, né, obviamente. Então, alguns sofreram nerfs, outros sofreram buffs, mas de modo geral não mudou muito não, tá? Então eu vou passar aí para vocês a minha experiência com cada um. Começando justamente pelo Brook, é, é um personagem que ele é mais puxado para o PVP, mas ele funciona bem para o PVE também, tá? Então, no PVP eu vou colocar ele bom, tá? Um personagem bom para PVP. Tem muito dano, tem vulnerável, né? Ainda tem a cura ali. Para o Wanted Party não, tá? O Wanted Party ele não é um personagem bom. Não vejo ninguém fazendo Wanted Party com ele. De forma geral, os suportes, né, são bem ruins aí para fazer o Wanted Party. Então, se o seu foco aí é para fazer, né, o Wanted Party, ele não é um bom personagem, não. É o melhor suporte aí dos cortantes. Não tem outro suporte melhor que ele para cortantes. Cortante é bem carente de suporte, né? Uma classe que tem bem pouco suporte bom. Então ele entra aí como um bom suporte tanto para PVP quanto PVE. Embora aí PVE ele deixe um pouco a desejar. Ele tem aí muita skill pequena, né? Uma área pequena, fica bem vulnerável aos ataques por ele ser melee, então é um personagem que para PVP tem melhores. Mas como cortante não tem outro, é, ele aí é o melhor, tá bom? Aconselharia para ambos, né? Embora ele seja um pouco puxado para o PVE, mas como ele é o único aí de cortantes, o único não, né? O melhor de cortante, ele seria para ambos, tá? Com um foco maior um pouquinho em PVP, para quem quer. Para quem tem mais de um set aí, já está no segundo ou terceiro TS, seria mais para quem foca em PVP, tá? PVE tem outros TS melhores aí para focar. Pegando então aí o segundo suporte dos Mugiwaras, o Chopinho, né? O Chopinho, ele não é muito bom para PVP, não. Eu vou colocar ele mais ou menos em PVP. Ele já foi muito bom, mas ele foi muito nerfado. O ataque dele é, ele foi. Antes ele dava slow, dava stun. Ele começou dando stun, aquele ataque que ele bate no chão, igual o chute do Sanji. Começou dando stun, aí nerfaram, colocaram um slow. Aí hoje acho que dá menos slow, nerfaram o tempo de slow. Ele tinha um dano bem maior, então nerfaram o dano também. Então foram fazendo uns nerfs dele que ele não ficou bom para PVP, tá? Tem personagens melhores para quem foca em PVP. E o Wanted Pirate também não, tá? Suporte de forma geral não é bom em PVP e o Chopper muito menos aí, tá? Para PVE, muito bom, tá? Inclusive ele é o meu segundo TS, foi o meu segundo TS. Eu gosto muito do Chopin. Ele tem um dano, embora ele seja melee, ele tem um dano bem agradável. Ele ganha aí bastante buff de velocidade na forma do Kung Fu Point. Então ainda tem o pulo, então dá aí bastante mobilidade para ele. Ele tem o Guard Point, né, que é um invulnerável aí muito bom. Então ele é um personagem bem completo para PvE, muito bom para PvE mesmo. Tem dano, tem cura. Só o último nerf dele aí, né? Não sei se a gente pode colocar como nerf, mas foi mais um rework, mas que eu vi como um nerf. A cura dele agora é global, né? A cura verde, que vai por tique, né? Que sobe 20 vezes, eu acho. Antigamente ela era como um chopper normal, você tinha que chegar perto do chopper para curar. Agora ela é global, igual do Ivankov. Você usa uma vez e ela fica no personagem é, até o tempo da skill acabar. Eu vi mais como um nerf porque às vezes na SM ou em algum lugar você precisa de se esquivar de uma CD e se você sai de perto do chopper exatamente na hora que ele vai usar a skill, você perde a skill completa. Não tem como recuperar mais a skill, né? Então, se o Chopper efetuou lá a cura verde, né, que é a cura que mais cura dele, né, a maior quantidade de cura.
Se o tanque afastou justamente na hora que ele ativou, ele não consegue curar mais, ele perde completamente aquela cura. O que antigamente não perdia, ele perdia ali um ou dois ticks do começo, mas depois o Chopper chegava perto e curava, continuava curando com os ticks que faltavam. Então, ao meu ver, foi um nerf, mas que assim afetou um pouco a jogabilidade do Chopper. Ele tem que ficar, quem está jogando com o Chopper tem que ficar um pouco mais esperto aí para poder usar skill, chegar perto de todo mundo para poder usar skill. Mas de forma geral, eu entendi isso aí como um nerf, tá? E não como um rework. Para mim piorou bem aí a jogabilidade do Chopper. Eu aconselho ele para PvE, não aconselho ele para PvP, embora esse rework aí da cura global tenha melhorado para PvP, né? Para PvP a cura global é muito boa, que você não precisa estar perto da pessoa, e a cura continua nela independente da distância que você esteja. Então para fugir é muito bom esse tipo de skill. Mas como ele sofreu aí vários nerfs de dano, ele não tá tão bom, ele já não ajuda tanto. Talvez numa PTX3 pode ser que ele preste, tá bom? Vamos agora pro Frank, o único tanque aí dos Mugiwaras. O Frank, pessoal, é um caso assim de tristeza enorme, né? Porque a gente já tem poucos tanques Dima, a gente só tem o Kuma, o Jinbei e o Frank, e todos três não são top tanques. Todos três têm tanques melhores. Então eu não entendo o que passa na cabeça da galera do GLA. A equipe do GLA baseia muito os nerfs e os buffs do- dos personagens baseado no PVP, o que não faz sentido nenhum se você joga PvE. Então, às vezes, eles fazem uns nerf, um personagem está muito forte no PVP, eles acabam com o personagem tanto no PVP quanto no PvE e deixa o personagem injogável. O Frank, ao meu ver, é o pior TS. E ele entrou, né? Quando ele começou, ele era o melhor tanque do jogo. Ele era um tanque muito, muito completo, com um skill set muito bom. E foi tomando tanto nerf por causa do PVP que o personagem hoje em dia é esquecido. Se vocês procurarem aí no rank aí de nível, né, dos jogadores, dos 100 maiores jogadores em nível de tripulação, vocês vão achar aí no máximo uns 10 Frank. E mesmo assim, ninguém pega ele de primeiro TS. Todo mundo pega aí como segundo ou terceiro TS. De tão nerfado que o Frank foi. Tá assim, muito, muito ruim mesmo. Eu até posso tá errado, mas eu acredito que até o Jinbei seja melhor do que o Frank, tá? Bem mais útil que o Frank aí. Porque nerfaram muito o Frank, muito mesmo. Nerfaram dano, nerfaram o puxão dele, nerfaram tudo. A única vantagem que ele ainda tem é que o invulnerável dele, ele pode usar andando igual ao o Pérola, né? O Pérola também tem um invulnerável aí que ele pode usar andando. Essa é a única vantagem dele. Todo o resto tem um tanque que faz melhor que ele, tá? Então, por causa disso, ele é não para tudo. Ele é não para PVP, não para Wanted Pirate e talvez PvE, tá? No PvE, um talvez bem grande, embora tenha personagens de Gold muito melhor. Por exemplo, é muito melhor você pegar um Croco 4 do que um Frank 5. Tá? O Croco vai ser muito mais útil, tem aquela passiva roubadíssima dele, tem um puxão absurdo que puxa de muito longe, então vai ser muito mais útil do que um Frank. Mas se ainda você gosta, ainda assim você gosta do personagem que é ele, eu indicaria aí ele mais para quem quer, para quem foca no PvE. Ele vai ser bem mais útil, vai fazer você passar menos raiva se você joga PvE. No PvP vai passar bastante raiva. Passando então para o Luffy, né? Nosso capitão aí dos Mugiwaras. Ele, para mim, é o pior dos DPS. Por quê? Ele é meia boca tanto para PvE quanto PvP. E por que eu falo isso? O Luffy, ele tem uma skill set muito demorada. Todas as skills dele, nenhuma ali é rapidinha. Todas são 25, 35, 40 segundos. Então são skills muito, muito demoradas. E a maioria delas a gente tem que mirar, né? O soco dele, ele dá um pulinho para frente, então tem que dar uma mirada para não errar. O Gatling Gun é só na frente, então não pega em área. O Red Hawk é só na frente, não pega em área. Então, ele tem muita skill que tem que mirar. O escape dele, embora seja um escape que abrange uma área muito grande, né? Ele pula muito longe. É um escape que demora para sair. Ele tem um self cooldown, um self stun muito grande.
Então isso daí atrapalha demais, porque se você precisa dar uma saída imediata, você não consegue. E fora a ult, né? Que ele fica extremamente lento. Então, embora a ult dele aí, o King Kong Gun, seja a skill mais forte do jogo, a que mais tem poder, ele fica muito lento, tá? Ele pede muita mobilidade, embora ele ganhe bastante dano. As skills dele no modo aí Gear Forte dão bastante dano, tá certo? Mas é um personagem que tem uma mecânica legal. Eu gostei da mecânica dele, né? De ficar ativando e desativando o hack para poder mudar o estilo de ataque dele. É um personagem legal, mas que tem outros melhores, tá bom? Então, para PVP, ele não é bom. Não presta muito para PVP, justamente por causa disso, skills muito demoram demais e a ult dele ele fica muito vulnerável. Embora ele dê bastante dano, ele toma muito dano também, por não conseguir ter uma mobilidade muito boa, tá? Por exemplo, se ele usar o King Kong Gun e a galera usar o invulnerável e não tomar o King Kong Gun, depois disso, ele só vai ter o escape lá, né? Que ele usa, ele dá aquela voadinha, ele abre os braços e dá uma voadinha, mas no cuidado dessa voadinha ele vai tomar absolutamente tudo, porque ele fica extremamente lento. Então dá para acertar tudo nele. Ele não tem um tempo de escape bom. Então por isso que eu coloco que ele não é bom para PVP, tá? Para Wanted Party também, o Luffy TS, o Luffy pré-TS, né? O Gold, é melhor do que ele. Só para vocês terem uma noção, é melhor vocês utilizarem o Luffy Bruiser do que o Luffy DPS, tá? Porque o Luffy DPS ele perde defesa, ele tem a mesma vida, mas ele perde defesa, então ele apanha muito mais. Então, a partir do momento que você ativa a ult, você fica mais vulnerável a dano, então se você toma mais dano não é interessante. E o Luffy pré-TS, né, o Gold, ele tem um invulnerável que é o Fuse, que tiraram isso do Luffy TS. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum utilizar ele, sendo que a skill set do Luffy Gold é melhor. Então, o Wanted Pirate também não. Embora ele faça alguns, tá? Mas não é o foco dele. Para PvE, personagem bom. Vamos colocar ele como bom. Mas nós temos vários outros melhores, tá? O fato dele ser melee atrapalha muito o fato dele não ter um bom escape. Tá? O escape dele aí ter um self-stun muito grande atrapalha um pouco pelo fato dele ser melee. Embora ele tenha o Jet Pistol lá, que ele consegue atacar de longe, só que aí você aumenta o cooldown do seu auto-ataque. Né? Bom, para quem quer pegar ele, eu indicaria também para o PvE, né? Acho que vai passar menos raiva do que no PVP. No PVP acho que vocês vão passar bem mais raiva se pegar o Luffy. Eu também indicaria ele só para quem gosta dele, embora a mecânica dele seja muito gostosinha aí de se jogar, tem TS melhor do que ele para poder fazer PvE, tá bom? Então vamos agora para nossa Nami. A Nami, eu tô com ela atualmente. Troquei para ela porque eu tô com muito personagem melee, né? Meu TS era o Zoro, mas eu troquei para ela porque eu tô com muito melee e o Zoro era mais um e acabou que o Zoro eu quase não tava usando ele por ter alguns personagens melee melhores. Então eu peguei a Nami aí por causa do foco dela, então eu já vou adiantando. O foco da Nami é PVP. Ela é muito boa em PVP e muito boa para Wanted Party também, tá? É um personagem que para ranged, né, os Wanted Party range, ela faz todos, tá? Sem exceção aí, se souber jogar direitinho com ela, ela faz todos. É um personagem que tem um burst de dano muito grande, né? Ela dá muito dano em pouco tempo. Todas as skills dela dão um dano absurdo, né? Tanto Zeus quanto a nuvem, né? Dá muito dano, é um personagem que tem muito dano. Então isso no PVP é muito bom e ela tem um invulnerável roubadíssimo, que ela fica muito tempo invulnerável e ainda ganha um buff de velocidade. Isso no PVP ajuda demais, tá? Personagem muito completa aí para quem gosta de PVP e por isso mesmo que eu peguei ela. Eu queria um personagem aí para poder fazer o Wanted Pirate mais fácil, né? Mais tranquilo, né? Então acabou que eu troquei o Zoro aí por ela, tá? E tô gostando muito. Ela tem um resultado muito bom. Pra PvE, ela é um personagem ok também. Vou colocar ela como boa, né? Personagem bom para PvE. Embora tenha melhores, mas ela consegue aí se sair relativamente bem
no conteúdo PvE, embora não seja o foco dela. Eu vou colocar ela aí, eu vou aconselhar ela para ambos. Embora tenha aí personagens melhores para PVP, ela faz bem a função dela. É claro que ela não vai dar o mesmo dano que um Zoro, que um Usopp, mas ela dá um dano ok, não vai fazer a PT passar fome por causa do dano dela. Então eu vou colocar ela para ambos, mas com um foco puxado um pouquinho mais para o PVP, tá certo? A Robin, né, também é um personagem de especialista, é só ela e a Nami. A Nami também, a Robin também é um personagem muito boa para PVP, né? O PVP dela é muito bom, ela troca com o clone ataca, né? O clone reflete todos os golpes dela, ela tem o Wing, né? Para tanto se reposicionar quanto para fugir de skill, então é um personagem aí muito boa para PVP, né? O foco dela também é PVP. Para Wanted Party, ela é boa, tá, pessoal? Assim, o problema dela é que ela tem que mirar um pouco mais as skills. Então, acaba que em Wanted Party eu coloco ela só como boa, porque tem alguns aí que tem uma dificuldade um pouquinho maior de fazer com ela, mas dá para fazer também, tá certo? Para PvE, vou colocar como não, embora dê para usar, tá? Porque as skills dela, ela tem que mirar muito, ela tem que chegar perto, por exemplo, a ult dela, né, que é o Stomp, que ela dá a pisada lá na galera. Ela tem que chegar perto para poder usar aquela skill, então ela fica um pouco vulnerável. A outra lá, o Delfínio, ela tem que estar de frente, tem que mirar, então não são skills globais para poder utilizar. E o dano dela também, eu não sei o que acontece, se é por causa de cooldown, que é muito alto, ou se as skills dela tem pouco poder mesmo. De todos os DPS, o DPS dela é o menor, tá? De todos os eu já tive todos os DPS TS, o dela é o menor de todos, tá? E olha que eu peguei ela numa época que ela não tava tão nerfada, ela tava boa até. Ela tava bem jogável. Então eu não gostei do DPS dela. O DPS dela para mim em PvE, né? Foi o pior de todos. Então não aconselho ela ir para PVP. Ela aí eu vou aconselhar só para PvE, desculpa. Eu vou aconselhar ela somente aí para quem quer PVP, tá? Se você foca em set especialista, pega a Nami primeiro, que ela vai ser mais útil, porque ela é muito boa para PVP e razoável para PvE, e depois pega a Robin, que ela é boa, muito boa para PVP, mas não é tão boa aí para PvE, tá? Então, se você é especialista, foca primeiro na Nami, que ela vai te dar um retorno melhor. Agora, o nosso querido cozinheiro aí, o Sanji. O Sanji, cara, também é um caso muito triste aí da equipe do Glar. As skills do Sanji, todas ali são basicamente de frente, né? Ele tem que mirar, tem que estar na frente dele para poder mirar. E a ult dele é simplesmente ridícula, velho. A área da ult dele é assim, é muito ridícula, é muito pequena. Aquilo lá, você usar a ult lá, por exemplo, na SM do Belame, né? Que a gente junta todos aqueles piratas do começo, não pega em 50% daqueles piratas, porque é muito pequenininha a área dessa skill. Eu achava que ele precisava de um rework nessa skill, assim, urgente. Ela precisava de uma área bem maior do que ela realmente é, tá? Então vamos para a análise dele mesmo. É um personagem bom para PVP, ele faz uma função muito boa no PVP, tem bastante mobilidade, tem vulnerável, tem slow, é um personagem bacana para PVP, mas com uma dificuldade um pouquinho maior que você tem que mirar as skills dele, mas ele é bom para PVP. Para o Wanted Party, não aconselho, assim, alguns, talvez alguns, assim, ele faça, igual qualquer personagem, né? Algum Wanted Party ele vai fazer, nem que seja Álvida, Pearl, ele vai fazer, mas não é muito o foco dele. Quando eu tava com ele, eu não gostava de fazer muito Wanted Party com ele, não. Tinha sempre alguém que fazia melhor do que ele. Então, não acho que seja muito o foco dele, não. Mas tem muito tempo que eu tive o Sanji, tá? Meu primeiro TS foi o Chopper e logo depois eu troquei para o Sanji. Que o Sanji era o único outro Mugiwara que eu tinha 5 estrelas. Então, eu troquei para ele. Então, faz muito tempo que eu tive ele. Pode ser que hoje em dia ele esteja melhor, mas eu não vejo muito o Sanji jogando em Wanted Party, não, tá? Então acredito que ele não tenha mudado muito da época que eu tive, não. Para PvE também, ele é bom. Vou colocar ele como bom só.
Porque depende muito da SM. SM que você precisa de um dano de área muito grande, né? Como por exemplo a do Mr. 5, que tem muito bicho, a do Bellamy, que tem muito bicho. E ele não é muito bom justamente por causa dessas skills deles, que são só de frente. A ult dele é uma área muito pequena, então acaba que falta dano ali em volta para poder compensar. Então, eu não ele é bom para alguns conteúdos PvE e para outros não. Então, por isso que eu vou colocar ele só como bom, tá? O aconselhável dele eu colocaria mais para PVP, porque o PvE dele, como eu disse, é muito específico, só algumas matchups, e com certeza, mesmo nas matchups em que ele é bom, vai ter um DPS melhor que ele. Então, eu não colocaria ele bom para ambos, tá? Colocaria ele melhor para PVP, tá certo? O Sop, né, o nosso querido Sop, foi o meu terceiro TS, eu troquei do Sanji para ele e fiquei com o Sop muito tempo. E ele, inclusive, vai ser o meu terceiro TS aí, com certeza. Ele é um melhor atirador para mim, aí dos Dimas. Ele é o melhor atirador, embora não tenha muitos, né? Mas mesmo dentre os Golds, para mim ele é um dos melhores. O Sop, para mim, ele é o melhor DPS dos TS, tá? Porque ele tem Silence, ele tem Vulnerável, ele tem o pulo, né, que ajuda os outros lá, o Trampolia, que nós, principalmente nas SMs que tem a Miss Valentine, que é a do Mr. 5 e a do Mr. 3, ajuda muito o tanque a esquivar dos pulos dela. Então é um personagem, assim, pra mim, bem completo mesmo. E olha que ele sofreu nerf. Ele sofreu nerf de dano, ele sofreu nerf no pulo, né? O pulo dele era mais rápido, aumentaram o cooldown do pulo dele. Mesmo assim, ele continuou muito bom. O único defeito do Sup para mim é as plantinhas, aquelas plantinhas que ficam no chão. Aquilo lá para mim é completamente inútil, sem sentido nenhum, porque dificilmente um bicho fica parado. Só os bosses semanais de Alabasta, que a maioria deles a gente tanca parado. Todo o restante o bicho está em movimento, inclusive em SM, então aquelas plantas são extremamente inúteis, é uma skill extremamente inútil do personagem, mesmo assim ele ainda continua sendo muito bom, um personagem muito bom, tá? Então, para PVP, ele é bom. Para quem sabe jogar com ele, ele dá bastante trabalho. Eu já peguei alguns Usoppes TS aí que me deram muito trabalho em PVP. Embora eu não sirva de parâmetro, né? Eu sou bem ruim em PVP, mas para quem sabe jogar, ele é um bom PVP. O Wanted Pirate não, tá, pessoal? Não, ele faz alguns Wanted Pirates muito específicos, mas a maioria ele não dá conta porque ele tem pouca vida. E o fato das plantas, né, ficarem estacadas no chão, o dano delas para PVP faz muita falta ali no Wanted Pirate, faz muita falta o daninho que essas plantas deixam de dar no inimigo, tá? Então acaba aí que para Wanted Pirates algum só, então eu não colocaria ele como um personagem para esse tipo de foco, não. Para PvE, muito bom, né? Como eu disse aí, para mim é o melhor personagem de atirador de longe, tá? Então, o aconselhável dele aí, inegavelmente, PvE, tá? Ele é muito bom em PvE, muito bom mesmo. Gosto demais dele para PvE, é uma jogabilidade muito bacaninha. E por fim, nosso último TS aí, o Zorinho, né? Muita gente tem ele, acho que ele é bom, para mim ele é o segundo DPS aí, já adianto para vocês. Mas acho que muita gente tem ele também por causa do personagem do anime, né? Muita gente gosta dele, assim como o Mihawk. Muita gente é fã dele, por isso tem ele. O Zoro foi meu último TS, né? Eu troquei a Nami por ele. Não, troquei. Isso mesmo. A Nami por ele, eu tinha ele e troquei pela Nami. É um personagem pra PVP. Olha, acho que eu nunca enfrentei um Zoro em PVP. Nunca enfrentei, nunca usei ele em PVP. Então eu diria aí que. Não, acho que eu. Acho que não. Colocar ele como não para PVP, porque eu realmente nunca joguei com o Zoro em PVP. Talvez dê para jogar, né? Ele tem muita mobilidade, tem skill de diminuir dano. Talvez dê para jogar, né? Então vou colocar ele aí como talvez, porque realmente eu nunca joguei com ele em PVP e nunca joguei contra um, só com o Zoro normal, né? O Zoro Gold.
E o Zoro TS pouquíssimas vezes, mas pelo skill set dele, talvez ele seja um bom personagem para PVP. Realmente eu vou ficar devendo essa informação para vocês que eu realmente não joguei o PVP. Wanted Party também alguns que ele faz, tá? Então vou colocar ele como não é o foco dele, tá, pessoal? Lembrando que essas análises aqui não é que o personagem não faça PVP, não faça Wanted Party, é claro, todos fazem, mas não é o foco, tá? Esses aqui que eu tô colocando como não é o foco deles. O Zoro aí não é o foco dele, tem personagens importantes muito melhores para fazer o Wanted Party, né? Vídeo aí o Shanks, que para mim é o melhor dos cortantes aí para fazer o Wanted, tá? Então não é o foco dele, mas ele faz alguns. Para PvE, muito bom. Gostava muito dele. Só troquei porque, como eu disse, eu tenho muito personagem melee. Ele era mais um melee, então acabou que ele estava ali no esquecimento. Eu não estava utilizando muito ele. Mas ele é um personagem muito bom para PvE, dá bastante dano. Tem uma mobilidade bacana, tem mitigação de dano. Para ele e para a equipe, tem uma ult que, embora ela tenha uma área mais limitada, né? E seja só na frente dele, é uma ult que você consegue controlar para que lado que você quer ir, o trajeto dele, né? Então, acredito aí que ele ele não vai mudar muito. Então, ele continua muito bom aí para PvE. O foco dele, então, eu também colocaria aí como PvE, um personagem muito bom para PvE, certo? Então, fica assim a nossa lista aí de Mugiwara TS. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Por favor, não esqueçam de se inscrever para poder e curtir o vídeo, para poder me ajudar a continuar criando conteúdo aí para vocês. E qualquer acréscimo, né? Qualquer coisa que vocês tenham aí a considerar sobre cada personagem, deixem aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço.